Meus caros irmãos e irmãs, belíssimo Evangelho. Jesus nos convida, como convidou a Pedro, para verdadeiramente termos coragem de segui-lo, de avançá-lo. O grande ponto da nossa reflexão desse Evangelho é justamente esse. Todo um questionamento que nos é feito, que esse Evangelho nos dá a oportunidade de refletir. Poderemos nos questionar de início, o mesmo questionamento que Jesus fez a Pedro: amas? Você ama Jesus? Verdadeiramente Jesus é o centro da sua vida? Tu me amas? Pergunta Jesus para nós. Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, esse Evangelho de hoje diz para nós que esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Vamos relembrar qual foram as outras duas. Evangelho da semana passada. O Evangelho da semana passada dizia assim: olha, ao anoitecer do primeiro dia, anoitecer do dia da Páscoa, os discípulos estavam reunidos, Tomé não estava. Jesus apareceu no meio deles. Depois, diz lá o texto que 8 dias, ou seja, novamente, primeiro dia da semana, domingo, os discípulos novamente reunidos, Tomé estava junto, e Jesus aparece a segunda vez. Fica claro, estamos na sequência. Uma terceira vez, os discípulos reunidos, Jesus aparece, 7 dos discípulos ali reunidos. E deixa aí, meus caros irmãos e irmãs, a oportunidade de fazer alguns questionamentos. Diz aí o texto que os discípulos estavam no mar, perto do mar de Tiberíades. Pedro disse assim: eu vou pescar. Os discípulos, os demais, disseram assim: nós também vamos. O primeiro questionamento que nós fazemos é justamente esse: essa pescaria que eles vão fazer não é aquela pescaria que você sonha, pensa, deseja, aquelas horas que você está cansado, estressado, você fala assim: ai meu Deus, não vejo a hora de chegar o feriado, o final de semana, para eu fazer uma pescaria, para eu me desestressar. Eu acho que aqui ninguém nunca pensou isso, né? Acho que tem a impressão que ninguém tem essa vontade. Bom, não é essa pescaria. Não é essa pescaria de desestressar, né? Aquela pescaria que você faz, depois você tem que ficar contando um monte de mentira para falar do tamanho do peixe. Enfim, não é essa pescaria. Vamos refletir um pouquinho. O que eles faziam antes de conhecer Jesus? O Evangelho deixa muito claro. Eles eram pescadores. Tem um episódio muito significativo que está lá no comecinho do Evangelho. Aqui a gente está quase no final. Comecinho do Evangelho, os Mateus, diz lá, bom, eles fizeram a experiência de conhecer Jesus. É muito interessante, né? Porque, por exemplo, assim, 2 eram discípulos de João Batista. Quando Jesus passou, o próprio João Batista falou: é ele que é o Cordeiro de Deus. Vão, sigam. Aí o outro vai contar e chama o irmão. Aí o outro chama o amigo. E assim vai se formando aquele grupo de pessoas ali que estavam conhecendo Jesus. Aí tem um episódio assim, divisor de águas. Diz lá, eles eram pescadores, estavam pescando. Jesus chega, eles não pescaram nada. Aí Jesus fala assim para eles: olha, avancem para águas mais profundas e lançai a rede. Eles lançam, pegam uma quantidade enorme de peixes. Pedro tem uma reação de susto diante daquela pesca e fala assim: Senhor, afasta-se de mim, eu sou um pecador. Aí diz o texto que Jesus fala assim: olha, de agora em diante você será um pescador
de homens. O Evangelho lá conclui dizendo que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Aí a situação de pesca é muito parecida com a de hoje. Aí diz o texto, hoje, né? Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu a terceira vez com os discípulos reunidos. E a aparição foi assim: eles estavam lá e tinham dito: nós vamos pescar. Jesus à margem pede, quando eles voltam sem nenhum peixe: olha, vocês têm alguma coisa? Não temos. Lance a rede à direita. Eles pegam a quantidade de peixes e na hora eles concluem: é o Senhor, é Jesus, é o Mestre. Aí Jesus fica na margem. E é muito interessante porque quando eles chegam de volta, Jesus já está lá, com a brasa acesa, tem pão. E aí Jesus diz assim: olha, trazei um pouco desses peixes que vocês pescaram. Jesus dá o pão, a Eucaristia, e pede de nós que nós também ofertamos. E é muito interessante esse ensinamento de Jesus. Nós não nos apresentamos diante de Deus de mãos vazias. Nós somos chamados também a ofertar. É muito significativo a nossa missa, né? A Eucaristia, o ofertório, o pão que é Jesus e a oferta que nós fazemos. A oferta tanto na forma da coleta, da doação, da esmola, do dízimo. Ela significa uma gratidão, um agradecer a Deus. Senhor, Tu me concedes tanta coisa, eu quero Te agradecer, Te retribuindo na forma com que eu faço essa oferta. É sim então a coleta e o dízimo, mas é muito mais que isso. É muito mais profundo. A grande motivação, meus caros irmãos e irmãs, antes de mais nada, que além da oferta, da coleta, do dízimo, nós ofereçamos a cada um de nós em primeiro lugar. Eu gosto de falar assim na hora do ofertório, né? Na hora que vamos colocar o pão e o vinho, eu sempre falo assim: olha, junto com o pão e vinho, coloque também a sua vida em oração. Ofereça a si próprio para Deus. Agradeça o que Ele nos concede, os dons. E aí Deus faz a grande transformação em nossas vidas. Então, seguindo na sequência do Evangelho, Jesus fala: olha, traga um pouco então de vocês na forma desses peixes. Aí diz o texto, né, que Pedro, revigorado, vai e arrasta a rede. O Evangelho dá uma outra informação, diz ali: olha, estava cheia de cerca de 153 grandes peixes. Tem duas explicações para esses números. É muito interessante que as duas têm a mesma conclusão. Tem a explicação de São Jerônimo que diz assim: olha, 153 era um número dos peixes catalogados pela cultura grega. Chegaram à conclusão na época lá, o aquário, o zoológico, sei lá, que havia 153 espécies de peixes. Essa é a primeira explicação, ou seja, são todos que estão na rede. É uma totalidade. A segunda explicação diz assim: olha, 50 é o número da totalidade, simbolicamente na Bíblia. 3 é o número da perfeição. É 3 vezes a totalidade. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por isso mais 3. 153. Ou seja, todos novamente. É a mesma explicação. Ou seja, quem que estão naquela rede? Todos nós. Eu, você, puxados por determinação com Pedro, o Papa, a rede é a igreja. Os peixes, na verdade, somos todos nós, meus caros irmãos e irmãs. Ao puxar para a margem, é a igreja que nos puxa para a segurança.
quando nos dá o sentido e a motivação para o nosso viver a partir de Jesus Cristo. Conduzidos à margem, estamos a salvos, estamos seguros, deixando-nos conduzir pela igreja, pelo Evangelho de Jesus, nós encontramos o sentido de nosso viver. Na sequência, meus caros irmãos e irmãs, depois de Jesus se dar por cada um de nós, se oferecer para nós como alimento, tem esse diálogo bonito de Jesus com Pedro. Na verdade, Pedro, ao longo da palavra de Deus, é como se fosse uma história à parte, no sentido da beleza do percurso da sua vida. Pedro, um rude pescador, né? Uma pedra bruta que foi sendo lapidado. Tem alguns episódios muito interessantes na história e na vida de Pedro. Aquele, por exemplo, que nós ouvimos na Sexta-feira Santa, diz lá que após a última ceia, Jesus diz assim para os discípulos: olha, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, vocês irão depois. Aí Pedro fala assim: Senhor, por que nós não podemos te seguir agora? Eu daria minha vida por você. Aí Jesus fala assim para Pedro: você daria sua vida por mim? Olha, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. O Pedro do final de sua vida, meus caros irmãos e irmãs, é um Pedro que amadureceu na fé. No começo, como disse, uma pedra bruta, necessitando de ser lapidada. O Pedro que aparece, por exemplo, na primeira leitura de hoje, dando um testemunho firme, convicto, é o Pedro da maturidade. Eles foram presos, e ao serem questionados sobre aquilo que eles diziam, ele fala assim: olha, esse Cristo que vocês mataram, ressuscitou. Disso nós somos testemunha, nós e o Espírito Santo. Olha que bonito, a consciência de ser igreja, a consciência, na verdade, de deixar-se conduzir por Deus através do Espírito Santo. Esse é o Pedro amadurecido. Jesus ajudou Pedro. O diálogo que se segue na sequência do Evangelho é muito significativa. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? A mesma pergunta que eu faço, Jesus faz para cada um de nós. E ele pergunta 3 vezes. Não, Jesus não estava ficando surdo. Na verdade, Jesus dá uma oportunidade preciosa para Pedro se redimir. A mesma oportunidade que Deus nos dá todas as vezes que buscamos o sacramento da reconciliação, da confissão, nos redimirmos das nossas faltas, querermos assumir novos propósitos, novos compromissos, de verdadeiramente sermos de Deus. Aí Jesus conclui dizendo: olha, quando você era jovem, você ia para onde você queria, você te cingia, cingir-se, amarrar-se. Ou seja, você se amarrava e ia para onde você queria. Quando você for velho, você estenderá as mãos, outros te amarrarão e te levarão para onde tu não queres ir. O próprio Evangelho explica para nós. Jesus estava dizendo com que morte Pedro ia glorificar a Deus. De fato, Pedro morreu martirizado. E morreu na cidade de Roma. Os últimos anos, tanto de Pedro quanto de Paulo, foram na cidade de Roma. O túmulo de Pedro está em Roma. Em cima do túmulo de Pedro que está construído a Basílica de São Pedro. Sim, é possível visitar, está nas catacumbas, no subsolo. A
a sepultura de Pedro está lá, ele morreu lá. Por isso que a igreja está lá. Diz aí os registros que Pedro, quando condenado a morrer crucificado, ele não se achou digno de morrer da mesma forma de Jesus. Por isso, tem até alguns quadros que reproduzem isso. Ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. Voltando à questão da pescaria, meus caros irmãos e irmãs, para concluir, eles eram pescadores, fizeram uma experiência profunda de conhecer Jesus, estiveram ao lado de Jesus, aprenderam com o próprio Jesus, testemunharam a sua paixão, morte e ressurreição, acompanharam. Parece-me que a impressão que fica no Evangelho, ao decidir-se por pescar, depois de estar na presença de Cristo ressuscitado por 2 vezes, é como se eles estivessem falando: olha, e agora? O que a gente faz? Acabou? Não, está começando. É como se esse Evangelho dissesse assim para nós: olha, depois de fazermos também nós a experiência de estar diante de Jesus, não podemos voltar para trás. Não podemos assumir, fazer novamente coisas do nosso passado, que deveriam ficar no nosso passado. Ter a coragem de caminhar com determinação, sermos pessoas novas, voltadas para Deus, seguir a Deus com toda a determinação em Cristo Jesus. É por isso que o Evangelho de hoje nos foi dizendo assim: segue-me, com determinação. É Cristo que nos convida. Tu me amas? Então me segue, com toda a determinação e de sua vida.